Como que a gente descobre se a coisa certa a fazer é realmente a coisa certa a se fazer? A lição do dia de hoje é uma lição difícil, complexa. Eu espero conseguir caminhar junto com vocês e não ficar muito confuso, porque tá meio confuso para mim ainda. Espero que esteja tudo bem com vocês, que eu já nem perguntei se tá tudo bem. Bom, aconteceu uma coisa hoje com uma pessoa muito querida para mim. Uma amiga próxima perdeu uma pessoa da família dela. E isso aconteceu, isso se deu de um jeito bastante curioso. E eu fiquei o dia inteiro pensando sobre isso. Quem me segue no Instagram vê aí nos meus stories até. Falei que fiquei filosofando sobre a vida com um amigo. Fiquei depois conversando com um amigo sobre isso. Enfim, estou tentando organizar meus pensamentos para dividir eles com vocês. Foi mais ou menos o seguinte. Esse primo dessa minha amiga estava dirigindo e tinha um cachorro no meio do caminho. E ele foi desviar do cachorro para não matar o cachorro. E ao desviar do cachorro, ele bateu o carro, se acidentou de um jeito muito feio e acabou morrendo no hospital. Bom, e aí eu fiquei pensando várias coisas. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu entendo que a gente está na vida para aprender e evoluir e se desenvolver. E eu acho que a gente precisa aproveitar todas as experiências que acontecem à nossa volta para aprender alguma coisa. E eu achei curioso quando essa amiga me ligou, enfim, me contando sobre isso, porque eu pensei, puxa, isso não está acontecendo comigo, nem com alguém da minha família, mas está acontecendo perto de mim. Então, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo perto de mim? E acho que talvez por isso que eu fiquei tão reflexível, porque olha só, esse moço, ele estava fazendo uma coisa que eu considero uma coisa certa, né? Quer dizer, ele estava ali tentando salvar a vida de um bichinho. E ele instintivamente reagiu desviando. E aí eu fiquei pensando até com uma sensação meio de injustiça, tipo, poxa, ele estava desviando do cachorro. Era a coisa certa a se fazer. E aí eu comecei a pensar, puxa, será que era o certo? Quer dizer, será que ele ter feito o que ele fez e culminou na própria morte foi a escolha certa? Por outro lado, eu fiquei pensando que se ele tivesse dirigido e atropelado o cachorrinho e depois sofrido um acidente e morrido, possivelmente meu pensamento ia ser, puxa, se ele tivesse desviado do cachorro, talvez ele não teria morrido. E aí a gente cai talvez num outro lugar que é, será que as pessoas morrem na hora que elas têm que morrer? Será que cada um tem mesmo o seu dia? Bom, isso vai tocar na crença particular de cada pessoa. Mas voltando, eu estava conversando com esse meu amigo e falando sobre o que vale mais, se a vida humana, se a vida de um animal vale mais ou menos que uma vida humana. E aí ele estava me dizendo que não, que a vida do animal e a vida humana vale a mesma coisa. E aí ele falou, bom, se eu tiver que escolher entre meu cachorro e alguém que eu não conheço, eu falei, bom, então na verdade parece que tem mais a ver com afeto. A gente faz escolhas a partir do afeto. Será que se o que estivesse passando na rua fosse uma galinha, que tem uma relação menos afetuosa do que o cachorro? Enfim, a gente estava conversando sobre essas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção em tudo isso é que se eu tivesse nessa situação, que escolha eu faria? Quer dizer, quando a gente está diante de uma situação que a gente tem que fazer uma escolha tão rápida como colocar nossa própria vida em risco ou salvar alguém, meu amigo me contou de uma experiência de eu não sei se foi um tio, um amigo dele, enfim, não lembro agora. A gente falou de tanta coisa que tinha um homem se afogando, ele foi tentar salvar esse homem que estava se afogando e se afogou junto. E aí eu fiquei pensando, bom, será que é evoluído, que é a nossa função como ser humano, pensando nesse processo de crescimento, salvar alguém colocando nossa vida em risco? Ou será que o que é mais esperado de nós é que a gente cuide da gente mesmo? Tem um versículo cristão que fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, mas isso implica a gente cuidar da gente. Enfim, será que o universo espera da gente que a gente reaja se doando para o outro ou se colocando em primeiro lugar e cuidando da gente mesmo? Fiquei fazendo essa reflexão. Eu confesso que eu não tenho uma boa resposta. Nas coisas mais simples, que não envolvem a vida, eu geralmente penso o seguinte: se eu posso escolher, se eu tenho que escolher entre eu ou nós, eu vou escolher nós, porque escolher eu seria egoísmo. Agora, se eu devo escolher entre eu ou o outro, aí tem que escolher eu, porque escolher o outro seria falta de amor próprio. Agora, nesse caso, quando envolve a vida, puxa, que escolha fazer?
E eu fiquei refletindo sobre essas coisas, vocês estão vendo que tem tudo meio bagunçado, na verdade estou convidando você para refletir, pensar um pouco comigo. E fiquei pensando que esse moço, ele fez a escolha que seria considerada certa do ponto de vista do afeto. Puxa, tentar salvar o bichinho, mas colocou a vida dele em risco. Será que o certo era mesmo ele ter ido por esse caminho? Na verdade, eu nem sei se existe certo e errado nesse sentido, mas é mais uma reflexão de o que a gente faz quando a gente está numa situação tão limite em que a gente precisa escolher entre a gente e entre o outro. Será que há uma coisa certa? Será que dá pra gente definir qual é o certo a se fazer? Será que se eu tiver que escolher entre salvar o meu cachorro e uma outra pessoa, eu vou mesmo escolher o meu cachorro, que é por quem eu tenho afeto? Ou o certo seria escolher a pessoa? Será que a vida humana tem mais valor? E será que a gente consegue fazer essas contas do que realmente tem valor? E o que leva a gente a agir instintivamente? Quer dizer, por que algumas pessoas, diante de um cenário como esse, avançam com o carro e se salvam em primeiro lugar e matam o cachorro, e outras pessoas tentam desviar? Será que isso é um gesto instintivo? Ou será que isso tem a ver com como a pessoa se valoriza, ou se olha, ou se cuida? E será que alguém mais evoluído é alguém que se coloca em primeiro lugar? Ou será que alguém mais evoluído é alguém que coloca o outro em primeiro lugar? Ai, estão vendo, né? A cabeça tá fritando. Eu não sei as respostas. Eu também, se tivesse alguma resposta, a resposta caberia só para mim, no sentido de que eu não acho que tenha uma resposta. Mas a minha reflexão aqui é como a gente descobre qual é a coisa certa a se fazer naquele momento. Eu costumo ter para mim que o certo a se fazer é aquilo que é o melhor pra gente naquele momento. Mas e quando o que é melhor para mim faz mal para um outro? Qual é a atitude que é esperado de nós? E quem espera, né? Quer dizer, não sei, meu amigo falava, bom, se eu tivesse atropelado o cachorro, eu ia ficar o resto da vida com a consciência pesada. Mas e aí? Será que vale a pena ficar com a consciência pesada e permanecer vivo? Qual é o limite da vida, né? E aí a gente entra num campo da espiritualidade. Será que a vida é aqui? Será que aqui é uma passagem? Será? São tantos serás. Não sei. Eu queria só dividir com vocês que às vezes saber o que é o certo a se fazer é tão complexo, né? Eu realmente não sei. Eu passei o dia pensando sobre isso e a minha resposta para vocês é não sei. Ajuda aí com a discussão, comenta aí o que você ficou pensando a partir de tudo isso. Eu não sei se a minha amiga vai assistir esse vídeo, mas eu queria deixar aqui o meu abraço para ela, o meu beijo, minhas energias positivas e agradecer pela reflexão que ela me proporcionou e convidar você a refletir sobre tudo isso, porque se esse vídeo chegou até você, é porque talvez você também tenha algo para pensar junto comigo, junto com a gente. Tá bom? Um beijo carinhoso para você. Tchau, tchau.